Olá, criptomaníacos! Então, o Bitcoin está comemorando o seu 10º aniversário. 10 anos da primeira criptomoeda inventada. Tem muita coisa para se falar nesse período e eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre o aniversário do Bitcoin. São 10 anos, é uma década da primeira criptomoeda. Mas nesse vídeo eu vou aproveitar para cobrir a história da moeda, vindo desde o período pré-civilizatório, chegando até a década de 80, onde as primeiras tentativas de dinheiro eletrônico foram criadas, até finalmente chegar ao Bitcoin em 2008 e o processo que ele teve durante esses 10 anos de existência. E também olhar um pouco para o que está por vir, logo após a vinheta. É incrível pensar que em somente 10 anos a gente viu o Bitcoin sair de praticamente zero, sem qualquer valor, para atingir 20 mil dólares por unidade. Isso mostra a força dessa criptomoeda e como ela realmente é demandada pelo mercado. Ah, só uma coisinha para não esquecer ao longo do vídeo. Já deixa o seu like aqui para ajudar, porque esse conteúdo é bem difícil de ser feito. E também se inscreve no Instagram. Eu abri recentemente um Instagram do Criptomaníacos, tem pouca gente lá ainda, então não se esqueça de se inscrever no Instagram. Tá aqui na descrição desse vídeo. O dinheiro sempre esteve presente na vida humana, mesmo em sociedades pré-civilizatórias. O próprio Richard Dawkins, famoso biólogo, afirmou que o dinheiro, o significado, o conceito de dinheiro, está no nosso DNA. Então, mesmo lá atrás, em sociedades muito antigas, pré-civilizatórias, eles utilizavam coisas escassas como forma de troca. Então, você tinha ali o uso de conchas, também o uso de pedras preciosas para fazer esse papel do dinheiro, que servia facilmente, era facilmente transportado e possuía um valor devido à sua escassez. Então esse conceito de dinheiro é natural do ser humano e vem desde a antiguidade, não sendo, portanto, algo dependente do Estado. O Estado não estava presente em períodos pré-civilizatórios. E mesmo assim, a gente tinha o dinheiro envolvido nas transações. Ele nasceu naturalmente de forma descentralizada entre grupos, nômades ou grupos lá da antiguidade. Então, é algo natural do ser humano e não depende de um controle estatal. Ele começou assim e depois o Estado tomou para si o direito das pessoas. Ele pegou aquilo e falou: eu vou cuidar do seu dinheiro, queira você ou não, e cabe a você aceitar por opressão. A gente tem aqui a arma, a gente tem o controle militar e você vai aceitar a moeda que eu colocar, que eu impor para você. Então, as coisas começaram de forma descentralizada e depois foi centralizada obrigatoriamente pela imposição estatal. Mas a origem das criptomoedas não começou com o Bitcoin. O Bitcoin não é o precursor, ele já é uma segunda linha. A primeira iniciativa começou com o eCash, lá em 1982, que foi uma criação, foi um projeto do David Chaum. E o conceito do eCash seria de dinheiro eletrônico anônimo. Você vê que é algo já ali próximo do que o Bitcoin acabou sendo no futuro. Só que esse projeto nunca conseguiu resolver problemas graves, como, por exemplo, o gasto duplo, e acabou falindo na década de 90. Em 98 surgem então mais 2 projetos tentando aí criar as criptomoedas. O primeiro era chamado B-Money e o segundo era o BitGold, criado pelo Nick Szabo. Szabo, que é um criptolibertário, criou tanto o conceito do precursor do Bitcoin quanto o conceito de contratos inteligentes. Ele entendia que o dinheiro e a nossa liberdade dependiam exclusivamente da descentralização da moeda. O maior inimigo da nossa liberdade era a gente ter que confiar em terceiros para assegurar a existência de uma moeda e a manutenção de valor dessa moeda, porque caberia a você confiar na honestidade de outras pessoas. Isso, obviamente, é um sistema falho. Se eles tiverem uma dúvida entre eles ou vocês, eles vão ficar sempre com eles. E esse é um problema da centralização. E o Nick Szabo foi ali um precursor, um cara visionário que enxergou isso e conseguiu começar ali uma implementação teórica desse dinheiro digital, desse dinheiro que não existia de forma descentralizada até o momento. E ficava muito fácil para o Szabo provar o que ele estava falando, já que o governo tinha tirado o lastro do ouro. Antigamente, o seu dinheiro era só uma nota
que significava uma quantia de ouro. Então estava ali lastreado o dinheiro com ouro e não existia forma de você aumentar a quantidade de dinheiro se não estivesse atrelado a um aumento da oferta de ouro. E como a gente sabe, o ouro é escasso. Então o lastro ali, ele funcionava como uma garantia para você de que o seu dinheiro mantinha o valor ao longo do tempo. Só que como o Szabo bem sabia, o governo um belo dia chegou e falou assim, não, vamos acabar com esse lastro com ouro e agora o lastro passa a ser eu. Eu garanto para vocês que o seu dinheiro vale o que ele vale. Claro que isso não se manteve por muito tempo e o governo fez valer o seu novo poder para imprimir mais moeda e reduzir o valor do dinheiro que está na sua carteira, sem que você percebesse. Então, hoje, todos os governos imprimem moeda quando precisam fazer algum projeto, pagar alguma dívida, pagar alguma conta, e na verdade quem está pagando é você, porque o seu dinheiro passa a valer menos na hora que eles imprimem mais dinheiro para eles. E isso é muito engraçado, porque se você parar para pensar, e se eu te oferecesse uma criptomoeda que funciona da seguinte forma, você compra a criptomoeda e o fundador lá do projeto da moeda fica imprimindo mais moeda para ele. Então, você está lá com a sua moeda e, de repente, ao invés de ter 21 milhões de unidades, passa a ter 42 milhões de unidades daquela moeda. Ou seja, o valor que você tem cai pela metade e o cara que fica com o seu dinheiro. Você ia chamar isso de quê? Scam, golpe. Isso claramente seria uma criptomoeda considerada golpe, porque é um golpe. Mas é justamente assim que funciona o dinheiro fiduciário, o dinheiro estatal. E ninguém fala nada. É como se tudo estivesse funcionando normalmente. Então a gente vive num mundo onde o dinheiro serve para aplicar golpes e as pessoas não entendem ou fingem que não entendem. O Nick Szabo sabia muito bem disso e foi esse o motivo que fez ele ficar ali teorizando, criando o conceito da BitGold entre 1998 e 2008. Em 2008 ele chegou no blog que ele possuía na época e fez uma postagem questionando: será que alguém pode me ajudar a codificar esse projeto de criptomoeda realmente na criptomoeda? Ele precisava de ajuda para essa codificação. E surpreendentemente ele não teve nenhuma resposta oficial naquele blog. Ninguém respondeu ao blog dele publicamente. Mas meses depois disso surge o white paper do Bitcoin. Esse é um dos principais motivos para as pessoas acharem que Satoshi Nakamoto, na verdade, é o Nick Szabo. Vale lembrar que o Bitcoin foi lançado num momento de grave crise financeira mundial. Em 2008 a gente teve ali a falência do Lehman Brothers e os estados, ali, os governos estavam tentando ajudar, imprimindo moeda para salvar os bancos da falência, porque o Lehman Brothers já é um dos maiores bancos da época e os outros também estavam capengas ali, quase falindo. E aí os governos começam a imprimir moeda, como a gente sabe, para financiar esses bancos. Aí fala, o Estado é para ajudar os pobres, o governo está ali para ajudar os pobres. Não, ele está ali para ajudar quem os ajuda, quem dá dinheiro para eles, que no caso é uma função muito importante dos bancos. Então o governo começa a tirar dinheiro dos pobres, que são quem mais sofre com a inflação, e imprimir moeda para salvar os banqueiros, aqueles ricos banqueiros. Isso começou a acontecer. E justamente nesse momento foi o lançamento do Bitcoin. E uma coisa meio misteriosa e até assustadora acontece, que é no dia do Halloween, dia 31 de outubro, dia das bruxas, foi a data de lançamento do white paper do Bitcoin. Não somente isso, mas logo depois, na primeira transação da história do Bitcoin, que aconteceu em janeiro de 2009, ela acontece e no primeiro bloco que é criado ali pelo Satoshi Nakamoto, ele inclui a imagem da capa de um jornal falando justamente sobre a crise e sobre a Inglaterra, no caso, o governo inglês, salvando bancos. Essa é uma mensagem bem clara sobre os motivos, as necessidades que a gente tinha da descentralização da moeda e como o governo é cruel e o que o sistema financeiro estava fazendo com as pessoas naquele momento. Então é uma mensagem extremamente libertária, tanto no dia, que é o dia do Halloween, um dia das bruxas, quanto pela imagem do jornal ali estampando a realidade do sistema financeiro tradicional. Essa primeira transação de Bitcoin aconteceu no dia 12 de janeiro de 2009 e foi uma transação de 10 Bitcoins entre Satoshi Nakamoto e Hal Finney, outro criptolibertário muito influente na época, um cyberpunk, que também estava ali defendendo a liberdade das pessoas e a descentralização da moeda. Então Satoshi enviou 10 bitcoins para Hal Finney, que infelizmente faleceu em 2014, decorrência de uma doença muito grave, mas ele foi criopreservado, o corpo dele foi congelado desde então, devido à importância que ele tem para esse
setor, né, para esse meio, né, um cara muito inteligente, muito relevante na época, ele está criopreservado desde então. Em fevereiro de 2010 surge então a primeira exchange de Bitcoin, a bitcoinmarket.com. Já em maio de 2010, a gente tem a primeira compra com Bitcoin, a primeira transação de compra real, no mundo real, utilizando Bitcoin, que é a famosa compra de 2 pizzas no valor de 10 mil Bitcoins. Um valor que hoje é assombroso, a gente está falando aí de dezenas ou centenas de milhões de dólares, mas que naquela época foi muito importante para provar que Bitcoin era realmente um dinheiro, ele tinha um valor no mundo real. Ainda no ano de 2010, surge a Mt. Gox, que rapidamente se tornaria a maior exchange de Bitcoin do mundo. Em 2011, ocorre o lançamento da Silk Road, que era uma plataforma comercial dentro da Dark Web. Eram vendidos itens proibidos, né? Drogas, por exemplo, imagens e tudo mais. E o Bitcoin se torna a moeda oficial dentro dessa plataforma. Então ele acaba ganhando uma função importante dentro de uma plataforma comercial, apesar dela ser mal vista, né? Proibida pelas leis vigentes. Durante esse período, a gente teve o primeiro problema com a Mt. Gox. Ela foi hackeada por falhas da segurança e milhares de carteiras dos clientes foram zeradas, né? O dinheiro sumiu ali da Mt. Gox e a gente começou a observar que existia realmente um problema de segurança sério com as exchanges e um risco grande para quem deixasse o seu dinheiro na mão de terceiros. Ainda em 2011, a gente viu o surgimento das primeiras altcoins, entre elas a Litecoin, que hoje está aí no top 10 de maiores moedas do mundo. Em 2012, a gente tem o primeiro sinal de alguma adoção. Alguns comércios ao redor do mundo e na internet começam a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Já em 2013, o Bitcoin passa dos $1.000 pela primeira vez. É um valor muito importante, foi muito relevante para a história do Bitcoin superar essa barreira dos $1.000. Mas, no mesmo ano, a Silk Road, aquela plataforma que eu falei do mercado negro lá, que vende coisas estranhas como drogas, por exemplo, foi fechada pelo FBI e o seu fundador foi descoberto e preso. Em 2014, a gente começa com uma série de problemas aí, onde muita gente achou que o Bitcoin iria, de fato, morrer. Inclusive pessoas que defendem o Bitcoin demais até hoje. E o pior problema foi a falência. A Mt. Gox declarou falência porque um documento interno dessa empresa vazou para o mercado e nesse documento constava que a empresa estava insolvente porque não tinha percebido um hackeamento que ela tinha sofrido anos atrás, ninguém percebeu, de 744 mil bitcoins, um valor completamente absurdo, mesmo na época era um valor bem relevante. E aí isso vazou para o mercado, todo mundo ficou sabendo que a Mt. Gox não tinha como pagar suas contas e ela foi declarada falida. E vocês imaginem, aquela lá era a maior e praticamente a única relevante exchange de Bitcoin do mercado. Todo mundo utilizava a Mt. Gox para fazer transação. Mal comparando, seria como a Binance hoje simplesmente falar que faliu e tchau para todo mundo, você não vai receber seu dinheiro ficou preso dentro da Binance. Seria mais ou menos isso. Você imagina o tamanho do problema que seria para o mercado hoje. Imagina naquela época que o Bitcoin não era uma moeda ainda tão forte, tão considerada pelos outros, ainda poucas pessoas conheciam e usavam. Então, muita gente achou que realmente fosse o fim do Bitcoin naquele momento. Aí, em dezembro de 2014, mesmo o lançamento ali da Microsoft, né, ela lançou o Xbox e tudo mais, e começou a aceitar a compra dos jogos de Xbox com pagamento em Bitcoin, o que seria uma boa notícia, mas mesmo isso não salvou o mercado, porque logo na sequência, em janeiro de 2015, um mês depois, quem foi hackeada foi a Bitstamp, outra grande exchange que tinha sido lançada, que perdeu uma quantia muito grande de Bitcoins. Entramos em 2016 e aí a recompensa pela mineração de um bloco de Bitcoin cai pela metade, como é de costume a cada 4 anos. Então ela foi reduzida de 25 Bitcoins por bloco para 12,5 Bitcoins por bloco. E esse é um dos fatores considerados como assim principais para aquilo que foi a Bull Run de 2017, a Bull Run do ano passado. As pessoas interpretam que essa redução
na recompensa, né? Ou seja, tem menos bitcoins sendo gerados a cada bloco, a inflação cai, né? A inflação do Bitcoin é reduzida, porque tem menos bitcoins entrando no mercado. Isso é um fator positivo e que leva, pode ser ali um estopim para próximas altas, e essa é a associação que faz. Em 2016 você teve esse halving, que caiu de 25 bitcoins para 12,5, e isso teria ajudado a levar ao bull run em 2017. Lembrando que esse processo começou em 2012 e a cada 4 anos a recompensa de Bitcoin ali pela mineração cai pela metade. Então a gente está falando que lá em 2020 vai ter novamente uma redução pela metade na recompensa pela mineração do Bitcoin. Em 2017, o Bitcoin começa a apresentar problemas de escalabilidade. A rede começou a crescer muito, muitas pessoas fazendo transação, e aí ela começou a ficar lenta e cara. Esse é um problema de escalabilidade, e aí a comunidade do Bitcoin começou a divergir. As pessoas já não concordavam mais tanto. Parte da comunidade de Bitcoin acreditava que a solução passava por aumentar o tamanho de cada bloco para que mais transações tivessem dentro de cada um desses blocos, e outra parte da comunidade entendia que era necessário criar uma outra camada por cima da camada de transações de Bitcoin. Então você teria uma camada secundária ajudando nesse processo de escalabilidade. E o que gerou? Isso gerou um fork, uma divisão da moeda. A comunidade que achava que tinha que ter outra camada permaneceu com o Bitcoin, enquanto o outro grupo se separou, criando uma nova moeda chamada Bitcoin Cash, que tem um tamanho de bloco maior, achando que assim ele resolve o problema de escalabilidade. Foi a geração de uma nova moeda e agora a gente tem dois times, duas comunidades de Bitcoin em paralelo trabalhando aí no mercado. Ainda em 2017, a gente tem o lançamento de contratos futuros de Bitcoin, na CME e na CBOE. E esse período aí de lançamento dos contratos futuros, que aconteceu em setembro de 2017, ele foi se prolongando ali, né? Várias coisas foram acontecendo até dezembro de 2017. E esse período é o período que a gente teve aquela famosa bull run do ano passado, que levou o Bitcoin até sua alta histórica no valor de 20 mil dólares. E como a gente sabe, sempre que existe uma alta irracional, uma alta que não faz sentido, que é baseada ali em especulação, depois você vai ter uma queda em igual proporção, que é o que a gente está enfrentando desde janeiro de 2018. Essa queda aí vem se prolongando até o dia de hoje. A gente viu o Bitcoin sair dessa alta histórica de 20 mil dólares e atingir atualmente a faixa dos 6 mil dólares. Mais uma coisa interessante aconteceu em 2018, mesmo num bear market como a gente está passando agora. A gente viu aí o poder de mineração mais que dobrar no ano de 2018. Ou seja, o preço caiu 70% ou mais e mesmo assim apareceram mais mineradores, dobrou o número de mineradores, de pessoas interessadas em minerar Bitcoin e ganhar dinheiro com isso. Eles estão trabalhando, gastando aí uma grana absurda de energia elétrica para conseguir um lucro muito baixo ou às vezes ficar no 0 a 0. Isso mostra a força da rede do Bitcoin e mais do que isso, comprova que é uma rede que as pessoas acreditam, é realmente uma moeda que tem confiança das pessoas e as pessoas sabem que vai se valorizar cada dia mais e que futuramente vai ser aí o dinheiro digital, vai ser o ouro digital, e é por isso que eles investem hoje, mesmo o Bitcoin valendo tão pouco comparado com o que ele já valeu lá em dezembro de 2017. Esse é o nosso status atual, mas e o futuro? O que o futuro reserva para o Bitcoin? A gente tem aí a Lightning Network. Hoje, 4 mil comércios ao redor do mundo já utilizam Lightning Network, que é uma tecnologia que torna as transações com Bitcoin praticamente instantâneas e as taxas de transação praticamente nulas, muito baixas, na casa dos centavos. E ela já está sendo implementada. A capacidade da rede da Lightning Network já subiu de 3 bitcoins para 100 bitcoins. Tudo isso no ano de 2018, de 3 bitcoins para 100 bitcoins. Ainda é muito cedo para a gente falar se ela vai resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin, mas pelo menos é uma tecnologia muito promissora. Outro ponto pela frente que a gente vive falando é o ETF de Bitcoin, principalmente o que é ligado à CBOE. Ele vai ser agora julgado em dezembro desse ano e talvez seja prorrogado até fevereiro ou março do ano que vem. Mas o que interessa é que está chegando o momento de termos esse lançamento de um primeiro ETF de Bitcoin. Esse ETF vai ser bem importante para o mercado, porque pode trazer aí muito dinheiro institucional aqui para dentro, assim como a própria Bakkt, que é também aquela empresa criada pela ICE, que também é dona da Bolsa de Valores de Nova York.
E a BACTS também está para começar em dezembro. Então, tudo isso, né, olhando para frente, é muito promissor. É uma coisa que pode trazer muito dinheiro, muito capital, muito investimento institucional para dentro das criptomoedas. Outro fator, ainda mais para frente, agora em 2020, é, novamente, a recompensa de Bitcoin, pela mineração, ser novamente reduzida pela metade. Cairia, então, para 6,25 Bitcoins por bloco. E como a gente viu lá em 2016, quando a gente teve essa redução pela metade da recompensa, a gente teve uma bull run na sequência, então isso é algo muito esperado pelo mercado e que vai acontecer agora em 2020. Resumindo essa história do Bitcoin, ele passou por poucas e boas aí desde a sua criação, por momentos muito difíceis, onde mesmo os mais libertários, os que mais confiam no projeto da moeda, tiveram suas dúvidas de se ele realmente não iria acabar, se não era o fim do Bitcoin. Porque, por exemplo, a falência da Mt. Gox foi algo muito grave no mercado e levava a crer realmente que a moeda não sobreviveria a isso. Mas a verdade é que ela sempre voltou e voltou mais forte. Ela só cresceu. Isso mostra a demanda que o mundo tem por uma moeda descentralizada, uma moeda que você possa confiar, que não depende de terceiros. Tanto a tecnologia avançando com a Lightning Network, quanto essa entrada de capital institucional pela BACT ou por ETF, tudo isso junto vai levar o Bitcoin para frente com um grande futuro, com um grande desenvolvimento, se mantendo como uma das principais criptomoedas do mercado e levando a gente para um outro patamar totalmente desconhecido, né? O fim dessas moedas fiduciárias que dependem da confiança em políticos que a gente sabe que não prestam e que não querem o nosso bem, e sim o bem deles e daqueles que os apoiam. Mas em breve, talvez nessa sexta-feira, eu vou fazer um vídeo mostrando por que eu não acho que será o Bitcoin a moeda mais valorizada do mercado lá no futuro. Eu vou dizer para vocês o que eu acho, quais serão as moedas que terão essa supervalorização e que terão aí o maior market cap do mercado, né? O maior valor de mercado dentro das criptomoedas. Eu vou explicar isso para vocês num vídeo futuro. Se der tempo, eu faço ainda nessa sexta-feira. Então fique ligado para não perder isso. Se inscreva aqui no canal, clique no sino para ser notificado quando eu soltar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.